O Sindicato dos Professores de Campinas e Região comemora 75 anos neste mês de maio. Para celebrar a data, foi montada uma intensa agenda cultural para toda a categoria, seus familiares e toda a sociedade campineira, com direito a oficinas de contação de histórias, filmes, debates e rodas de conversas. Dentro dessa agenda, o Simpro recebeu em sua sede, no dia 21 de maio, a Feira de Cultura Indígena, evento organizado para celebrar a cultura dos nossos povos antecedentes, por meio de exposição e venda de artesanato, pintura corporal e apresentações de canto e dança. Maria Clotilde Peta, secretária de Cultura do Simpro e secretária de Relações Internacionais da CONTEE, entende que o evento foi uma grande oportunidade para integrar ainda mais o sindicato a outros setores da sociedade. Então, o Simpro Campinas, esse ano, completa 75 anos de sua criação. Então, nós entendemos de que uma forma mais correta de comemorar esse aniversário seria dar uma espécie até de presente para a cidade de Campinas. Então, nós estamos fazendo um evento que é aberto com contação de histórias, debates, filmes e encerrando com essa feira cultural de cultura indígena, em que é uma feira em que você tem a participação de muitas etnias que, além de trazer os seus produtos culturais, o artesanato, etc., ela também vem contribuir para que a gente possa compreender melhor, né, a realidade da situação dos indígenas no país hoje. Mais de 15 etnias enviaram representantes para a atividade, que foi prestigiada por centenas de pessoas ao longo do dia. Para a psicóloga Lívia Alves dos Santos, a iniciativa do Simpro merece destaque, pois fortalece o diálogo entre a cultura e a educação no país. Olha, eu achei fantástico, assim, né, porque o Simpro, né, ele representa os professores particulares da rede de Campinas, que não são menos ou mais importantes, são todos professores, e essa abertura que eles deram é fundamental para a gente conseguir dialogar entre a cultura e a educação, né? Que não são só os indígenas, né? Existem milhares de povos aí da minoria, que são os indígenas, são os ciganos, muito esquecidos também na cidade de Campinas, são as quebradeiras de coco, né? 700 mil no Brasil, são os ribeirinhas, enfim, tem os fundos de pasto, tem um monte de povos que não são lembrados. E quando a gente consegue dialogar isso, a gente consegue trabalhar com as crianças desde pequenininho e esses professores vendo, né, as crianças a partir do momento que estão na escola até grande, essa diversidade cultural e tirar um pouco desse estereótipo, assim, sabe? Que dos indígenas, né? Que tem que estar sempre um cocar, tem que ter a cara do indígena no papel, né? Mas o indígena, ele não é a memória, ele não é mais memória. Ele não é um museu, né? Que você tem que ir lá visitar. Ele é um indivíduo como todos nós que também tem acesso a tudo que nós temos, né? E isso tem que ser respeitado, né? Independente de como é apropriado isso, né? Todo mundo tem o mesmo direito. Para a representante da tribo dos Pataxós, foi motivo de grande alegria poder trocar experiências com outros povos indígenas durante o evento do Simpro Campinas. Para a gente é de grande importância eventos que aconteçam como esse, para a gente estar divulgando, mostrando para o povo que nós somos iguais. A única coisa que se tornamos diferente é a nossa cultura e fazer com que ela se mantenha viva, porque nós dependemos de pessoas como essas que estão envolvidas nesse evento para que nós permanecemos vivos perante nossa cultura, fazendo com que nós se unimos parentes que estão distantes um do outro, onde passa a cidade saber que não tem indígena e nós também não ter conhecimento que tem tanto indígena próximo um do outro. Então é de muita grande importância fazer com que um momento como esse está acontecendo aqui agora, nós estamos mais de 15 etnias aqui juntos, sem um saber que um é tão próximo ao outro. Então é de muita grande importância isso. O delicado momento político pelo qual o país passa também foi motivo de reflexão por aqueles que prestigiaram o evento do Simpro. Para Alessandra Gama, coordenadora do Instituto Baobá de Cultura e Arte, é preciso que toda a sociedade se conscientize daquilo que a cultura pode sofrer com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. A importância do encontro é fundamental
para a gente repensar, avaliar todos os passos, todos os últimos anos em que nós tivemos grandes avanços, apesar de ainda não totalitários, né? Eu acho que é uma utopia pensar em totalidades, mas nós tivemos avanços importantes e a gente tem um momento delicado da política, de um governo que não é reconhecido, que não é legítimo e que tem a atitude, né, de retirar da pauta dos ministérios da cultura, pensando que nós tínhamos um orçamento já muito baixo no Ministério da Cultura. O fomento, sobretudo que chegou nas pontas, que chegou em trabalhos de base e em outras políticas para além da lei de incentivo fiscal, que era muito robusta, né, entendida como uma lei que fazia o papel da cultura, a gente nos últimos anos conseguiu, por exemplo, uma lei muito mais ampla, a Lei Cultura Viva, que conseguia abranger, que conseguia atingir uma parcela significativa da população que nunca teve fomento à cultura, mas que sempre fez cultura. Então, argumentar cortes de receita, retirando o Ministério da Cultura da sua pasta como ministério, para mim tem uma significância política. A gente está num momento de embate em que esse governo não reconhece avanços, não reconhece direitos humanos, não reconhece muito menos a cultura como um direito ao humano, né? A mesma preocupação foi demonstrada pela dirigente da CONTEE e do sindicato anfitrião do encontro, que definiu o atual cenário como extremamente crítico. Nós vemos também com muita preocupação a extinção do Ministério da Cultura, porque com todos os problemas que ocorreram nos últimos anos, você tem, a partir da eleição do Lula e também continuando no governo Dilma, um debate e um avanço muito grande no trato dessas questões. Para você ter uma ideia, o Ministério da Cultura realizou 3 conferências nacionais. E essas conferências nacionais aprofundaram o debate. E além na área da cultura, o Ministério da Educação, nós tivemos também as conferências nacionais de educação. E nessas conferências ocorreu um diálogo muito rico entre aqueles que são professores das escolas que trabalham a questão da história do Brasil e esses grupos e diferentes etnias que resistem tanto na questão da cultura afro-brasileira como na questão indígena. E foi a existência do Ministério da Cultura que propiciou esse diálogo. Então, essa luta que os artistas e todos os grupos brasileiros estão fazendo para resistir à extinção do Ministério da Cultura é uma luta que o Simpro Campinas também entende como muito importante, porque não é só uma questão de existir um ministério a mais ou outro, é a forma como o respeito, a consideração e a própria contribuição que os indígenas podem oferecer para esse momento que nós temos uma crise de valores. Então, os índios, eles conseguem trazer, né, para o diálogo valores que a nossa civilização está realmente numa situação extremamente crítica. Esta edição da TV CONTEE fica por aqui. Até a próxima.